Em 2017, uma troca parecia completamente normal. O Indiana manda Paul George pro Oklahoma City Thunder. Em troca, Victor Oladipo e Domantas Sabonis. Na época, muita gente dizia que o Oklahoma tinha vencido a troca. Hoje, essa negociação talvez seja a mais importante da NBA moderna, porque ela muda o destino de 5 franquias diferentes. Criou candidatos ao título, destruiu projetos milionários e até ajudou a formar um dos melhores times da liga atualmente. E tudo começou com apenas um jogador, Paul George. Recentemente, Paul George foi trocado por um preço absurdo para o Celtics. E se você não entendeu o porquê dessa troca, vamos explicar o que era Paul George antes. Quando a gente olha pra ele hoje, é fácil esquecer o tamanho que ele tinha no Indiana Pacers. Mas, durante boa parte da década de 2010, ele era considerado um dos 5 melhores alas de toda a NBA. Paul George foi escolhido apenas na 10ª posição do draft de 2010. E ninguém esperava que ele se tornaria o rosto da franquia. Ano após ano ele evoluiu. Primeiro virou um excelente defensor. Depois começou a pontuar cada vez mais, até se transformar na principal estrela do Indiana. Mas o momento que realmente mudou sua carreira foi em 2013, quando Indiana montou um dos elencos mais fortes da Conferência Leste. Ao lado de Roy Hibbert, David West, George Hill e Lance Stevenson, os Pacers passaram a bater de frente com ninguém menos que Miami Heat de LeBron James. Naquela época, enfrentar LeBron era praticamente uma sentença de eliminação, mas o Indiana foi um dos poucos times que realmente conseguiu assustar o melhor jogador do mundo. Em 2013, a série foi até o jogo 7. Nas finais de conferência, no ano seguinte, os dois times se encontraram novamente. E mais uma vez, Paul George foi o principal responsável por fazer LeBron trabalhar como nunca. Mesmo perdendo as duas séries, Paul George saiu completamente valorizado. A NBA finalmente tinha encontrado um jogador capaz de marcar LeBron James. Naqueles playoffs, ele passou a ser tratado como o futuro da liga. Era All-Star, entrava nos times ideais da NBA, era candidato a defensor do ano. E muita gente acreditava que ele seria o próximo rosto da Conferência Leste. Parecia questão de tempo até Indiana conquistar um título, mas então tudo mudou. Então, depois de alguns anos sem um time bom, em 2017, Paul George pede para sair. Indiana não tinha escolha. Seu contrato estava acabando e ele já tinha avisado que não renovaria. Todo mundo acreditava que ele iria para os Lakers. Então Indiana precisava agir antes de perder sua maior estrela de graça. E a troca acontece. Oklahoma City Thunder recebe Paul George, Indiana recebe Victor Oladipo e Domantas Sabonis. Na época, a internet inteira dizia que Oklahoma havia roubado na negociação, porque Paul George era um All-NBA enquanto Oladipo vinha de uma temporada irregular, e Sabonis era apenas um novato. Parecia uma troca completamente desequilibrada, mas ninguém sabia o que aconteceria depois. Então, o plano do Pacers começa a dar certo. Logo na primeira temporada, Victor Oladipo explode, vira All-Star e leva o Indiana aos playoffs. Sabonis também evolui. Ano após ano até virar um dos melhores pivôs da NBA. No fim, Indiana transformou um jogador que iria embora em 2 estrelas e por alguns anos parecia que finalmente tinham vencido a troca. Mas isso era apenas o começo. E depois de alguns anos regulares, Oklahoma finalmente tinha seu Big Three. Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Paul George. Parecia o trio perfeito. Todo mundo acreditava que Oklahoma voltaria a disputar o título, mas nada saiu como planejado. Eliminações, frustrações e uma decisão que mudaria a história da NBA. E então chega o ano de 2019. Kawhi Leonard acaba de conquistar o título pelo Toronto Raptors. Ele decide que queria jogar no Los Angeles, mas coloca uma condição para assinar. Os Clippers precisavam trazer outra superestrela, e Kawhi tinha um nome em mente: Paul George. Sem Paul George, Kawhi nunca teria ido para os Clippers. Essa era a condição. Esse foi o efeito dominó mais importante da história recente da NBA. Para convencer Oklahoma a negociar Paul George, os Clippers praticamente pegaram o futuro da franquia. Vieram 5 escolhas, trocas de pique, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari e vários direitos. Na época, todo mundo achou que fazia sentido, porque Los Angeles acabava de formar Kawhi Leonard e Paul George. O problema é que ninguém imaginava o tamanho do preço que seria pago. Naquele momento, os Clippers não estavam pensando só em Paul George, eles estavam pensando em contratar Kawhi Leonard. Sem Kawhi, essa troca nunca teria acontecido. Então a diretoria nem pensou 2 vezes. Entregou praticamente todo o futuro da franquia. Na época, parecia genial, porque eles tinham acabado de montar o melhor duo da NBA. Todo mundo dizia que finalmente os Clippers iam sair da sombra dos Lakers e conquistar seu primeiro título. Mas o tempo mostrou que aquela aposta foi muito mais cara do que parecia. Enquanto Paul George e Kawhi Leonard começavam a sofrer com lesões, eliminações e temporadas frustrantes, o Oklahoma City Thunder começava a construir silenciosamente uma potência com exatamente os ativos que os Clippers tinham entregado. E talvez esse seja o detalhe mais cruel. Os Clippers nunca tinham conquistado o tão sonhado campeonato, mesmo pagando um dos maiores preços da história da NBA. E entre todos os jogadores enviados para o Oklahoma City Thunder estava um moleque, Shai Gilgeous-Alexander. Com apenas 21 anos, Shai já demonstrava um grande talento, mas ninguém imaginava o tamanho de jogador que ele se tornaria. Em Los Angeles, ele era apenas um jovem promissor,
em Oklahoma recebeu as chaves da franquia e foi evoluindo vez após vez. Primeiro virou All-Star, depois entrou nos times ideais da NBA. Pouco tempo depois se transformou em candidatos ao prêmio de MVP. Hoje, Shai é considerado um dos 5 melhores jogadores do planeta. E tudo isso porque os Clippers precisavam trazer Paul George. E o curioso é que Shai nem era o principal objetivo da troca. Ele entrou como parte do pacote, mas acabou virando o maior prêmio de toda a negociação. Mas acontece que Shai foi apenas o começo dessa troca. Oklahoma também recebe uma quantidade absurda de escolhas. E foi aí que Sam Presti mostrou que era considerado um dos maiores general managers da história. Enquanto outros times gastavam escolhas para tentar vencer imediatamente, o Thunder acumulava cada vez mais capital de draft. Algumas dessas escolhas viraram jogadores, outras foram usadas como moedas de troca. E aos poucos, Oklahoma construiu o elenco mais promissor da NBA. Tudo sem precisar entrar em reconstrução desesperada e sem fazer loucuras. Sempre pensando a longo prazo. Esse foi o verdadeiro jogo de xadrez, enquanto o resto da liga jogava damas. Quando você olha o elenco atual do Oklahoma, parece realmente que foi construído bloco após bloco. Isso só aconteceu porque aquelas escolhas continuaram rendendo frutos. Uma delas virou Jalen Williams, que rapidamente se transformou em um dos melhores jovens alas da NBA. Outro movimento permitiu que Oklahoma chegasse até Chet Holmgren, um dos prospectos mais talentosos da sua geração. De repente, o Oklahoma tinha Shai, Jalen Williams, Chet Holmgren, mais dezenas de escolha para o futuro. Tudo isso por causa de uma única troca. Enquanto isso, os Clippers continuavam sem conseguir dar um passo final na busca pelo título. E aqui tudo fica mais absurdo, porque essa troca não parou por aí. Em Oklahoma, enquanto Paul George foi para Los Angeles, Russell Westbrook percebeu que o projeto do Thunder havia acabado. Pouco tempo depois ele pediu para sair e foi trocado por Houston, ao lado de James Harden, mudando completamente o destino do Rockets. Sem Paul George, Kawhi nunca iria por Clippers. Talvez permanecesse em Toronto ou escolhesse outra franquia. Ou seja, até os Raptors tiveram seu futuro alterado. Anos depois, Paul George ainda sairia dos Clippers para iniciar um novo capítulo em outra franquia, enquanto Oklahoma continuava colhendo frutos daquela decisão. No fim, uma troca que parecia envolver apenas Indiana e Oklahoma acabou mudando o destino de praticamente toda a Conferência Oeste e parte da Conferência Leste. Hoje, olhando para trás, é quase impossível dizer que teve apenas um vencedor nessa troca. Indiana transformou um jogador que sairia de graça em Oladipo Domantas Sabonis. Os Clippers conseguiram atrair Kawhi Leonard, mas nunca conquistaram seu querido título. Paul George teve grandes momentos, mas também conviveu com muitas lesões. Mas a verdade é que com certeza o Oklahoma foi o time que mais saiu vencendo nessa troca. Eles literalmente conseguiram montar pelo Paul George o melhor elenco da NBA atualmente, o que já rendeu um título e 2 MVPs por Shai. Quando aquela negociação acontecia em 2017, todo mundo falava de Paul George. Hoje, quase ninguém percebe que ele foi só a primeira peça naquele efeito dominó. Acontece que aquela troca mudou o destino de 5 franquias, criou candidatos ao título, destruiu projetos milionários e fez com que favoritos se tornassem times ruins. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, a gente tenta fazer vídeo um dia sim, um dia não. Eu ainda não sei se esse vídeo vai sair sábado ou domingo. Tá difícil, eu tenho coisa pra fazer, mas é isso. Fiquem com Deus, tem vídeo segunda, provavelmente. Fui!